universo da publicidade e do marketing cresceu tanto nos últimos anos que muitas vezes as empresas têm dúvidas. Que estratégia seguir? Como fazer a minha marca realmente brilhar? Para responder a essas questões, existem especialistas. Por isso, o JR Trade conversa com o CEO da Interbrand, que é uma consultoria global de marcas, Beto Almeida. Beto, muito obrigado pela sua participação aqui no JR Trade. Muito obrigado pelo espaço, vai ser um prazer a gente poder trocar ideias aqui de como a gente torna as marcas cada vez mais relevantes para as vidas das pessoas. Só lembrando, antes da gente começar a entrevista, que o JR Trade tem um episódio novo, toda quarta-feira, a partir das 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record TV ou no seu tocador de podcast preferido. Beto, para começar, eu queria saber um pouco da história da empresa. Já são 40 anos de história, né? São quase 50, né? Nascemos em 74 em Londres. John Murphy foi o fundador da Interbrand em Londres. Ele saiu de uma empresa de pneus. Ele tinha ali um desafio de começar a fazer a criação de uma marca global de pneus e não tinha ninguém que fizesse isso. E ele tinha essa tecnologia. Então ele saiu da empresa em 1974, abriu o primeiro escritório em Londres, percebeu que precisava crescer, com isso se juntou a um grupo internacional, que era o Omnicom, e a partir disso começou a expansão da Interbrand desde então. Acho que o grande momento dessa expansão foi quando, no final ali da década de 80, a gente teve um desafio junto com um cliente que estava sofrendo uma aquisição hostil, onde quem estava comprando não estava querendo pagar nada sobre marca, né? Estava querendo pagar apenas pelos ativos tangíveis. E aquela empresa já percebia que tinha construído algo diferente, que é um ativo intangível que ninguém sabia mensurar naquela época. E daí, nesse ínterim, a gente se juntou com esse cliente, juntamos com a London School of Economics e criamos a metodologia de avaliação financeira de marca. Isso foi à corte, né? O processo todo foi aprovado e aí sim começou aquele start, né? Quanto vale uma marca? E esse foi, acho que talvez o grande momento, né, que a Interbrand se debruçou para começar a desenvolver estratégias, entendendo esse potencial que estava por trás do ativo intangível. Lá na década de 70, né, valia menos de 10% do valor total de uma empresa. Hoje, né, nas 500 mais valiosas do mundo, quase 90% do valor daquelas empresas estão nos intangíveis. E boa parte desse valor é composto pela marca. E eu te perguntar isso, quanto vale uma marca? Depende da marca, mas mais de 90% é isso. Normalmente sim, não exatamente a marca. Os intangíveis chegam a valer 90% e boa parte do valor desses intangíveis tem pessoas, tem patentes, né, tem uma série de outros intangíveis que entram, né, dentro desse bolo. Mas normalmente 1/3 do valor desses intangíveis corresponde à marca. Então é difícil a gente achar um ativo que valha tanto para uma empresa quanto a marca que ela construiu ao longo do seu tempo. Então a gente está falando aí de 30% da empresa. Por aí, podemos dizer que sim, entre 20% e 30% do valor de uma empresa normalmente está relacionado à marca. Isso depende muito do setor que ela atua. Né? Se a gente está falando de um setor de luxo, ela pode valer mais. Se a gente está falando de uma commodity, talvez isso valha menos. Mas se a gente pensa no volume de quanto vale uma empresa produtora de commodities, muitas vezes é maior até do que as empresas de luxo. Então, muitas vezes, esse valor, né, de marca, eles acabam se equilibrando. O que tem que ter uma marca para que ela brilhe? São muitas coisas, não tem uma coisa só, né? Mas eu acho que o mais interessante é que cada vez mais a gente consegue olhar para as marcas de maneira como elas se conectam com o seu consumidor, maneira como elas estão construindo a sua história junto com seus clientes, junto com seus fornecedores, junto com a sociedade. Cada vez mais as narrativas mais potentes de marca, na verdade, elas estão olhando para se colocar no lugar do consumidor e muitas vezes por esse consumidor, né, os interesses do seu consumidor à frente dos seus próprios interesses. Então, construir essa narrativa com empatia, com verdade, isso vem transformando a maneira como a gente se relaciona com as marcas ao longo do tempo. Vocês fazem uma consultoria, na verdade. Qual é a diferença entre a consultoria e a agência de publicidade? Essa pergunta é excelente, porque a gente sempre está se debruçando, né, no mundo de consultoria. Tem hora que é né, uma empresa de comunicação, muitas vezes até instituto de pesquisa a gente é confundido. Mas, na verdade, a gente trabalha junto com todas, né? A nossa grande função é criar uma comunidade de clientes, de parceiros estratégicos, né, de clientes dos clientes, né, de estrategistas, de pesquisadores, de comunicadores, de jornalistas, né, em torno desse mote de construir marcas fortes que sejam relevantes para os seus clientes, para a sociedade também. Então, o que a gente faz, na verdade, nós somos quase que uma liga de tudo isso. A gente está por trás da estratégia e do design dessas grandes marcas. Grandes marcas, na verdade, eu faço desde startups, né, até grandes marcas do país, grandes marcas globais. Né, o grande trabalho da Interbrand é construir essa narrativa, fazer com que ela tenha consistência durante os seus diferentes pontos de contato.
sejam pontos de contatos internos, sejam pontos de contato externos. Marca se constrói de dentro para fora. Então, a gente tem que começar a construir a marca junto com os colaboradores que fazem ela ganhar vida no dia a dia. E por isso que a gente acaba, né, não fazendo propaganda, não sendo um instituto de pesquisa, mas a gente acaba consumindo muito desses tipos de serviço para construir uma marca junto. Então, a gente acaba sendo um parceiro estratégico das marcas, né, nessa construção que ela precisa fazer. Muitas vezes a marca surge de repente, outras vezes ela é planejada. Em que momento, e aí eu queria saber para quem está assistindo a gente, em que momento que a marca deve procurar a consultoria? Na verdade, se possível, sempre, né, desde o seu início. A gente tem diversos projetos em que a gente construiu uma marca desde o início, tem projetos que a gente pega uma marca que já tem sua idade, já tem ali sua história de sucesso. Então, não tem uma receita única. O ponto é que a gente acaba sendo sempre procurado quando a empresa começa a entender que a marca pode ser um grande ativo estratégico para ela conseguir dar os seus próximos passos, né, para ela atingir os seus objetivos estratégicos. Então, na hora que a gente consegue pôr a marca dentro desse centro na tomada de decisões, é o momento de, sim, contar com uma consultoria que vai te ajudar a construir essa ambição. Hoje a gente vê muito a construção de marcas como uma trajetória. Então, para a gente construir essa trajetória, é importante saber para onde é que a gente está indo, mas é importante saber onde é que a gente está hoje. Na hora que a gente consegue entender esses dois pontos, aí sim a gente consegue tracejar, né, construir um caminho juntos com ações que vão fazer com que a gente atinja aquela certa ambição definida pelo negócio. Muitas marcas sofrem crise de imagem. A gente sabe disso. Às vezes tem uma notícia que sai na internet ou na televisão que pode prejudicar a imagem da marca. Como é que é feito o trabalho de gerenciamento de crise para ajustar essa marca de novo no caminho certo? Hoje não tem mais como a gente separar a marca da sua ética, né, também. Cada vez mais os nossos projetos também tentam entender como é que a gente constrói a ética dessa marca. Então não tem como a gente desassociar, né, porque o comportamento das pessoas, o comportamento de uma empresa, ela acaba sendo o grande espelho para a sociedade. Hoje a gente vive uma crise quase que constante, né? As pessoas acreditam menos nos governos, acreditam menos em jornais, acreditam menos nas ONGs e as marcas, então, acabam sendo uma grande narrativa para se reconstruir, né, essa fortaleza que a gente tem como sociedade. Então, na verdade, elas ganham uma responsabilidade muito maior do que elas tinham até anteriormente, né, de ser valorada pela sociedade. Então, isso acaba sendo uma função super importante de todas elas. A internet se tornou fundamental em todos os meios, né? Como é que as marcas conseguem e podem se adaptar a essa nova realidade? Essa é uma nova velocidade, né, que a gente vive. E essa velocidade de mudança é constante. E hoje em dia, se você for sair para jantar, para almoçar, muitas vezes a gente perde um tempo ali entendendo como é que é a experiência daquele restaurante, seja em diferentes mídias sociais. A gente tem que abraçar isso. Na verdade, as marcas têm que abraçar essa história. Não adianta a gente fingir que elas não existem, né, porque elas fazem parte da maneira como a gente consome hoje. E essa mudança que a gente viu super acelerada nos últimos anos, a tendência é só aumentar. Então, como ser relevante nos pontos de contato onde o seu consumidor está, é o mais importante. E com isso, criar uma consistência, né, uma coerência. Isso, porque dependendo de onde a gente está, a gente vai estar com uma vontade, um comportamento distinto. Se a gente está num ambiente mais sério, você vai se comportar de maneira mais séria. Se você está num ambiente que é mais social, você vai se comportar, a marca também tem que saber se adaptar àquele tipo de ambiente. Então, e para isso ela precisa saber quem ela é. Saber quem ela é para poder se comportar da maneira adequada em cada um desses cenários distintos. Como é que o posicionamento da marca pode ser importante para o faturamento da empresa? Isso está sempre muito ligado, né? Quando a gente fala de posicionamento, o posicionamento, na verdade, ele está ligado a um contexto de mercado. Então, ter clareza, fazer com que a minha empresa, de dentro para fora, tenha a clareza desse posicionamento para poder exercer isso ao longo do tempo, é super importante. Né? Não tem como a gente desassociar você ter um posicionamento claro para os seus clientes, claro para a sociedade. Do contrário, né, dificilmente a gente vai conseguir atingir os objetivos, porque a gente vai estar dando tiro para todos os lados. A gente está fazendo movimentos que estão desconexos com essa vontade, com essa ambição. Hoje, talvez até mais do que posicionamento, qual é a grande ambição que a gente quer ter. Né? Com que propósito, com que qualidade que a gente vai construir o caminho para chegar nessa ambição. Então, ter clareza, né, dessa ambição do negócio e o propósito, que é a grande razão de existência de uma empresa, é crucial para a gente conseguir atingir esses objetivos, tanto de negócio
como também de força de marca. Quando você fala em propósito, você está falando também no cliente, no consumidor final, que é aquilo que o cliente também tem de vontade, né, no dia a dia dele. Hoje, as pessoas estão cobrando mais posicionamento das marcas em relação à questão ambiental, em relação à questão social. Aumentou essa demanda para vocês? Sem dúvida. Na verdade, isso acaba tendo um aspecto muito maior, né, apenas do que questões ambientais, sociais, mas também de governança. Né? As marcas acabam sendo o grande exemplo para a sociedade. A maneira como elas comportam, né, acaba servindo de exemplo e vice-versa. Então, nesse sentido, construir, né, fazer o certo e da maneira certa é crucial. É cada vez mais uma superlicença que as marcas acabam obtendo junto com esses consumidores para elas atuarem. Se elas não fizerem o certo da maneira certa, ao longo do tempo elas vão perder essa conexão com seus consumidores e vão deixar de existir. Então, construir esse passo a passo, né, com governança, olhando as questões ambientais, olhando as questões sociais, é super importante porque são as marcas que estão refazendo, né, são as grandes empresas que estão refazendo essa fibra da sociedade de uma maneira geral. Eu queria continuar falando sobre propósito, porque, claro, o propósito não está relacionado só à questão ambiental e social, né? Está relacionado a uma série de questões da empresa. Como fazer para que esse propósito da empresa seja atrativo para o consumidor que ela quer atingir? Não só para o consumidor, mas também até para o público que trabalha nessa empresa, né? Porque sem ele a gente não consegue construir o dia a dia. Esse propósito ele tem que estar alinhado com também as necessidades da sociedade. Então, sempre colocar as necessidades, né, do seu consumidor, né, dentro dessa mesma perspectiva é crucial, porque do contrário a gente não vai estar conseguindo construir essa conexão emocional que é tão importante. Quando a gente fala de marcas admiradas, a gente está falando exatamente de marcas que têm um comportamento que a sociedade admira, né, que a sociedade se conecta. E por isso que definir o seu propósito, ter clareza sobre o seu propósito, sua razão de existir dentro da sociedade é crucial para que as pessoas consigam perceber que essa empresa é necessária. Né? O que a gente perderia se ela deixasse de existir? O que a sociedade perderia se ela deixasse de existir? Quando a gente começa a ter respostas para esse tipo de pergunta, a gente realmente vê que está trabalhando, né, num caminho correto, né, num caminho que a gente está construindo relevância para a sociedade. Quando você fala em marcas admiradas, tem relação também com quanto elas valem no mercado, né? Quanto mais admiradas são as marcas, mais valiosas elas se tornam. Queria que você respondesse isso e também, já emendando uma pergunta, todo ano vocês fazem um ranking das marcas mais valiosas. O que é levado em consideração para escolher essas marcas? Bom ponto, né? A gente tem dois rankings, né? Tem o ranking brasileiro e o ranking global. Falando especificamente do ranking brasileiro. Primeiro, a gente tem que ver 5 critérios para ver se uma marca está elegível, né, a entrar no ranking. O primeiro critério é se ela é uma marca de origem brasileira, já que estamos falando das marcas brasileiras mais valiosas. Então, a gente não analisa nesse ranking para efeito aqui do Brasil marcas internacionais que têm forte atuação aqui no Brasil. Segundo, que elas têm que publicar os seus resultados. A gente não entra em contato com nenhuma marca. Então, ou são empresas de capital aberto ou empresas que publicam seus balanços constantemente. Esses balanços também eles têm que estar divididos por marca, que muitas vezes a gente vê empresas que são grandes conglomerados de marcas, se esses resultados não tiverem divididos sobre cada uma das suas marcas, não tem como a gente chegar no valor específico daquela marca. Né? Esse resultado também tem que ser positivo, né? Ele tem que estar dando lucro. A partir dessa análise, a gente vai olhar três grandes filtros. Primeiro, a análise financeira. Essa análise financeira que a gente olha junto a bancos de investimento, entendendo a capacidade da empresa de entregar o resultado que ela está prometendo. Vocês fazem a pesquisa, então? A gente faz uma pesquisa. Inclusive, a gente faz uma pesquisa de campo, né, junto com o Instituto de Pesquisa, para entender o terceiro ponto, que é a força. Mas a gente olha para um segundo ponto, que é o papel de marca. O papel de marca é o quanto ela exerce, né, na sua decisão de compra, o quanto ela influencia a sua decisão de compra. Dependendo do segmento de atuação, ela pode ter uma maior influência na decisão de compra ou menor influência na decisão de compra. E o terceiro ponto, que aí sim é a força de marca, e a gente conta tanto com uma análise qualitativa quanto uma análise quantitativa feita por institutos de pesquisa, a gente vai entender o quanto aquela marca é forte. E essa força de marca ela é composta por 10 atributos, são 4 atributos internos, 6 atributos externos. E aí a gente está comparando diferentes marcas para entender a sua performance dentro de cada uma dessas dimensões, dessas 10 dimensões.
E essa força de marca, né, na verdade, ela é o que vai ser ou um multiplicador do seu valor de marca ou um divisor do seu valor de marca. Porque se a sua marca é fraca, dificilmente ela vai conseguir atingir aqueles objetivos, aquelas projeções. Se sua marca é forte, muito provavelmente você vai exceder, inclusive você tem capacidade de exceder aquela expectativa de resultado. Então, isso está completamente conectado, né? Uma marca forte, ela tem uma maior capacidade de obter resultado, enquanto uma marca fraca vai ter muito mais dificuldade em conseguir atingir aquele resultado. E para saber se uma marca é forte ou fraca, existe alguma pesquisa com o público, com o consumidor? Sim, exatamente isso. Para a gente chegar nessas notas de força de marca, como a gente tem 10 dimensões, cada uma dessas dimensões a gente vai atribuir uma nota de 0 a 10. Né? Somente marcas globais conseguem chegar naquele 8, 9, 10, e são marcas muito boas que são globais. As marcas que estão dentro do ranking brasileiro são marcas que pontuam ali entre o 5 e o 7, né, dentro, né, dessas 10 dimensões. Então, isso até se conecta com o quinto e último filtro que a gente pôs para as marcas entrarem no ranking brasileiro, que elas têm que ter uma nota mínima de 50. Ou seja, dentro dos 10 atributos, ela tem que ter no mínimo uma nota 5, que é uma nota excelente, não é uma nota ruim. Se a gente tivesse uma escola, a nota 5 ia ser ruim. Nota 5 para uma força de marca é uma nota excelente. É o mesmo critério que a gente utiliza no mundo inteiro. Aliás, para chegar no ranking, para chegar, né, em cada uma dessas notas, é um corpo, né, global de pessoas dentro da Interbrand que faz, né, toda essa análise. Então, é muito criteriosa, a gente segue o mesmo critério no mundo inteiro para conseguir atribuir essas notas. Então, tendo mais de 50 pontos, também ela está elegível a ser uma das 25 marcas brasileiras mais valiosas e isso, consequentemente, né, acaba melhorando o resultado que ela tem ao longo do tempo. Então, respondendo a primeira pergunta, quanto mais admirada, mais valiosa ela pode ser. Sim, com certeza, isso está completamente conectado, né? Quanto mais admirada, quanto mais forte, mais chance ela vai ter de atingir os seus resultados que foram desenhados. Queria continuar nessa história do ranking das empresas mais valiosas. Quando a empresa se torna, aqui no mercado brasileiro, uma empresa top 1, né, a número 1 do ranking das mais valiosas, o que muda no dia a dia dessa empresa? O que muda para essa empresa em relação ao mercado? Na verdade, isso é um título bastante almejado, né? A gente tem uma marca que está, né, desde que a gente começou a fazer o ranking, na mesma posição, na posição número 1. O mercado brasileiro é um mercado muito dominado pelos bancos. Então, os bancos, na verdade, eles dominam 75% do valor total das 25 marcas brasileiras mais valiosas, né? Isso é um fato bastante inédito, até quando a gente compara com outros rankings de outras regiões, né, que a gente faz. Mas é uma característica do nosso mercado. Isso está muito conectado com o resultado financeiro que essas marcas obtêm. Ao mesmo tempo, na hora que a gente analisa a sua história, também a relevância que essas marcas vêm construindo junto com o consumidor final mudou. Né? Cada vez que a gente via uma publicação de balanço de uma dessas marcas, muitas vezes elas tinham telhado de vidro. Hoje, não. Elas conseguem ter uma empatia muito maior com a sociedade. Né? Principalmente, talvez até a marca número 1, que é o Itaú, a gente pode falar, né? É a marca que está lá desde então. Ninguém passou o Itaú? Nunca ninguém passou o Itaú até hoje. Por conta da questão financeira ou por conta da admiração? Pelas duas coisas, mas principalmente pelo resultado financeiro. Né? A gente tem marcas que são mais fortes em força de marca? Sim, mas elas não conseguem ter ainda o resultado financeiro que a instituição como o Itaú tem, né? O Bradesco está em segundo também há muito tempo e por aí vai. Então, hoje, né, o que a gente percebe é que essas marcas elas estão conseguindo construir algo que seja relevante para a sociedade. O Itaú, durante a pandemia, investiu milhões e milhões e milhões em saúde. Isso fez com que ela também conseguisse construir algo que fosse mais importante para a sociedade do que seu próprio produto e serviço. E acho que isso é um grande recado. Né? As marcas que têm a melhor performance, né, dentro do ranking e que cresceram mais de um ano para o outro, não necessariamente até a número 1, foram aquelas marcas que estão tendo mais empatia, né, junto com esse consumidor. São aquelas marcas que estão sendo realmente relevantes na vida, estão transformando a vida do consumidor, seja pelo aspecto financeiro, seja pelo aspecto, né, de usabilidade, seja pelo aspecto, né, de ser relevante como produto, como serviço. Pela questão financeira, a concorrência é até desleal, né? Os bancos vão ter muito mais dinheiro do que as outras empresas. Mas pela questão da admiração, é interessante saber que eles continuam em primeiro lugar. Agora eu queria saber quais são os outros setores que figuram nas outras posições, porque você já falou aí que os bancos estão figurando ali nos top 3, digamos assim. A indústria que mais cresceu de um ano para o outro, normalmente é a indústria do varejo. A indústria do varejo, aqui no Brasil, vem crescendo continuamente, né, em sua participação dentro do ranking. Só que muitas vezes entra um banco novo, entra alguma instituição financeira nova que acaba
desequilibrando um pouco essa construção. Mas sim, varejo é uma das instituições, é um dos segmentos que tem maior crescimento ao longo dos anos. A gente tem indústria de cosmético, a gente tem indústria de telecomunicação dentro do ranking, a gente tem energia dentro do ranking também, com bom destaque, em bom valor também. E bebidas, né? Temos 3 marcas de bebidas dentro das 25, que também compõem boa parte desse valor. Como é que é trabalhar com essas empresas chamadas Love Brands? Qual é o desafio de trabalhar com essas empresas que já estão consolidadas no mercado? Eu acho que assim, o conceito de Love Brands é um conceito de construção contínua, né? Ninguém chega, né? Ninguém nasce como uma Love Brand, mas é um caminho, uma trajetória para se construir. Então, esse exemplo que a gente estava dando mesmo de um banco, de conseguir transformar ele numa marca que seja relevante para a sociedade, que seja necessária para a sociedade, acho que esse é o grande ponto de uma construção de uma Love Brand. Como eu construo algo que seja realmente relevante e admirado. E na hora que a gente consegue construir algo que seja relevante e admirado, o resultado financeiro dessa marca acaba sendo, né, um meio para você atingir esses objetivos de propósito. Isso eu acho que talvez seja a coisa mais interessante, né, para a gente estudar como transformar uma empresa numa Love Brand, é como transforma o resultado financeiro dessa empresa em algo admirado pela sociedade, porque ela está construindo algo que seja relevante. Então, na hora que a gente consegue fazer esse pulo do gato, aí sim a gente consegue ver que a gente está transformando aquela marca numa marca necessária, uma marca que é admirada pelo seu público. Traduzindo em miúdos, o público não vai ficar com inveja daquela marca porque ela está bilionária. Na verdade, ela admira aquela marca porque ela conseguiu fazer dinheiro com questões que atingem a sociedade como um todo. Exato, ela está pondo o interesse do consumidor na frente. Então, todo o resultado que ela tem acaba sendo um meio para a gente construir essa relevância para o próprio consumidor, na hora que ele percebe que aquela marca está pondo os seus interesses à frente do próprio interesse dela. Agora, muitas empresas estão trabalhando para atingir outros mercados, né? Rumo a outros mercados. A concorrência está ficando mais acirrada, digamos assim? Hoje a concorrência vem de todos os lados, né? Isso é uma parte muito interessante, porque o que habilita uma marca a começar a ter outros produtos e serviços em outras arenas, que é como a gente está acostumando agora, né, construindo esse pensamento, né? Arenas competitivas, elas estão conectadas a necessidades humanas, né? E na hora que a empresa consegue entender que ela pode, né, resolver a vida do seu cliente de outras maneiras, o que ela tem que ter é uma marca forte, que vai habilitar ela a fazer esses outros produtos e serviços. Muitas vezes ela vai fazer isso com novas parcerias, muitas vezes ela vai fazer isso desenvolvendo. Então, hoje, cada vez mais, está começando a ficar difícil de a gente pegar uma marca e falar assim, essa marca é do segmento X, aquela marca é do segmento Y, né? Até porque as inovações tecnológicas, etc., ou de experiência, estão vindo de fora daquele segmento original. São empresas que usam a tecnologia para entregar um produto, um serviço, de uma maneira completamente diferente. E aí sendo mais relevante para o seu cliente. Então, a gente vê empresas de telefonia vendendo seguro, a gente vê empresas de seguro vendendo telefonia, e a gente vai ver cada vez mais isso, né? Empresas que constroem marcas fortes e a partir dessa marca forte, constrói uma série de produtos e serviços que vão se conectar a necessidades específicas do seu cliente. Queria que você falasse um pouco sobre a sua carreira agora. Como é que você chegou até aqui? Você já trabalhou com marcas gigantescas como a Latam, o Itaú, o próprio Itaú que está lá no top 1. Como é que foi chegar até aqui? De onde você veio? Como é que você assumiu a presidência da Interbrand? Olha, se a gente for falar de trajetória também, né? Falar de trajetória pessoal, acho que hoje está muito difícil a gente falar para qualquer jovem que esteja começando, né, a sua vida profissional. Estude isso, estude aquilo. Eu mesmo estudei economia e, de repente, estava numa prancheta virando diretor de arte, né, de uma empresa. E a minha empresa, acho que talvez esse meu olhar, que tanto pelo lado da economia quanto pelo lado, né, de entender como é que as marcas se comunicavam, isso acabou tendo um casamento interessante para mim, construiu um conhecimento interessante para a minha carreira. Então, ao longo do tempo, eu fui evoluindo, né, dessa parte de trabalhando muito em agências de comunicação. E daí, quando eu caí na Interbrand, eu vi que aquilo ali era o meu nirvana, aquilo ali era o lugar que eu queria construir, aquilo ali era o lugar que eu queria estar, né, que era uma empresa que olhava para essa construção ao longo prazo. Na verdade, a Interbrand ela olha para curto, médio, mas sempre olhando também para o longo prazo, né? A gente tem que estar desenhando aquilo que a gente quer ser amanhã, hoje. E para fazer isso, você precisa entender como é que vai estar o mercado no futuro, você precisa entender como é que vai estar o consumidor no futuro, para você conseguir construir essa ponte. E acho que esse olhar, que tem um pouco, né, desse lado de economia, um pouco desse lado de, né, pôr na prancheta e desenhar como é que você vai fazer isso,
fez com que, né, eu me apaixonasse pela Interbrand, me apaixonasse por construção de marca, né, e aí me dedicasse tanto tempo. Estou há 20 anos lá. Se apaixonou pela comunicação. É uma história longa, né? Uma história longa. Beto, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Hoje o JR Trade entrevistou o Beto Almeida, que é CEO da Interbrand, uma consultora de marcas global. Beto, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa entrevista. Muito obrigado. Nós agradecemos. O JR Trade, lembrando que é o espaço para falar sobre publicidade, marketing e comunicação das marcas. Toda quarta-feira, a partir das 7h30 da noite, você encontra um episódio novinho do JR Trade nas plataformas digitais da Record TV ou no seu tocador de podcast preferido. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até a próxima. Tchau!